por ocasião de debates e votações no Congresso Nacional, diante de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, o deputado Marcel Van Hatten questionou os motivos pelos quais os presidentes das casas legislativas precisariam de 1,5 bilhão em emendas. O parlamentar destacou: Lira e Pacheco, por que Vossas Excelências querem 1,5 bilhão? Os presidentes Arthur Lira, da Câmara, e Rodrigo Pacheco, do Senado, ainda não explicaram por que querem 1,5 bilhão em emendas de relator. Nem vão, afinal, o toma lá da cá para a reeleição de ambos ou para a aprovação de projetos de interesse da dupla ficariam escancarados. Escárnio. É também um escárnio o parlamento estar votando o PRN 3 de 22 para contornar a inconstitucionalidade das emendas de relator, como sugeriu o ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Está tudo errado. Viramos puxadinho do STF. O Supremo fazendo política e o Congresso de joelhos, apequenado cada vez mais. Um verdadeiro fiasco institucional. Além de denunciar artimanhas com vistas a diminuir a participação de deputados, o congressista denunciou o que seria uma jogada ensaiada de Pacheco com ministros do STF. Pior, para se justificar perante o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional hoje, Câmara e Senado, são puxadinhos do STF. Aliás, não só do STF, mas de ministros individualmente. O ministro Ricardo Lewandowski fez uma manifestação, provavelmente já combinada anteriormente, até porque aqui ninguém nasceu ontem, de que a resolução número 3 poderia ser uma forma de contornar a inconstitucionalidade desse absurdo que é o orçamento secreto. E o que diz a resolução número 3? A resolução número 3 dá ares de institucionalidade à divisão do butim, do dinheiro do pagador de impostos entre as principais lideranças partidárias e das mesas diretoras. Dessa maneira, o deputado também alfinetou Renan Calheiros, Lula e o PT, apontando ainda como a Suprema Corte estaria fazendo política. Ver o PT e o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, discutindo hoje até, sinceramente, dá um certo prazer para quem assiste, porque percebemos que o jogo de interesse é muito mais bruto em Brasília. Afinal, Renan Calheiros, mais do que amigo de Lula e do PT, é inimigo e adversário de Arthur Lira, que terá esse recurso de 1,5 bilhão de reais se aprovada essa emenda de relator da forma como se está propondo para distribuir àqueles o que bem desejar. Portanto, a resolução número 3 é um engodo, é uma falácia, não serve para dar mais transparência, serve para garantir a constitucionalidade da emenda de relator lá no STF. Se o STF está fazendo política, precisamos nós, infelizmente, aqui fazer também política em relação àquilo que o STF tem feito. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar.
pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Caros colegas parlamentares, deputados e senadores, eu começo falando da situação inusitada que nós tivemos hoje, uma sessão do Congresso Nacional convocada ontem às 20 horas para hoje às 10 horas da manhã. Não à toa, Vossa Excelência, presidente Rodrigo Pacheco, chama as lideranças dos partidos para orientarem suas bancadas e quase ninguém está aí. Vossa Excelência vai chamando partido após partido e a grande maioria não está aí nem para orientar, não está em Brasília, nem no sistema remoto, onde nós estamos hoje. Aliás, a maioria não conseguiu sequer se organizar para estar no Congresso Nacional. Eu mesmo não estava com previsão de estar nesta manhã em Brasília, estou participando remotamente dessa sessão do Congresso Nacional. Isso é um escárnio com o trabalho dos parlamentares. E o pior, para se justificar perante o Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional hoje, Câmara e Senado, são puxadinhos do STF. Aliás, não só do STF, de ministros individualmente. Ministro Ricardo Lewandowski fez uma manifestação, provavelmente já combinada anteriormente, até porque aqui ninguém nasceu ontem, de que a resolução número 003 poderia ser uma forma de contornar a inconstitucionalidade desse absurdo que é o orçamento secreto. E o que diz essa resolução 003? A resolução 003 dá áreas de institucionalidade à divisão do butim do dinheiro pagador de impostos entre as principais lideranças partidárias e das mesas diretoras. Eu quero saber, presidente Rodrigo Pacheco, o que Vossa Excelência quer com R$1,5 bilhão de reais? Ou o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer com R$1,5 bilhão de reais? Porque está assim no projeto e não houve explicação ainda de por que o presidente do Senado precisa de R$1,5 bilhão de reais para distribuir e por que o presidente da Câmara precisa de R$1,5 bilhão de reais para distribuir. Ou por que o presidente da CMO e o relator querem R$1,5 bilhão de reais para si. Senadores terão R$4,5 bilhões de reais divididos entre si proporcionalmente, diz o projeto, assim como deputados terão 12 bilhões divididos proporcionalmente entre si. Mas quem fará a distribuição do bolo? Serão, claro, os líderes partidários. Se 60% da bancada estiver com determinado líder, os 40% restantes poderão ficar a ver navios. E mesmo a distribuição entre os 60% não é garantida por esse projeto de resolução, que será feita igualitariamente. É para inglês ver, ou melhor, é para o STF ver, é para tentar aprovar a PEC do Lula. Não por acaso o PT está agora orientando favoravelmente. E ver o PT e o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, discutindo hoje, até sinceramente, dá um certo prazer para quem assiste, porque percebemos que o jogo de interesse é muito mais bruto em Brasília. Afinal, Renan Calheiros, mais do que amigo do Lula e do PT, é inimigo e adversário de Arthur Lira, que terá esse recurso de R$1,5 bilhão, se aprovada essa emenda de relator da forma como se está propondo, para distribuir àqueles que bem desejar. Portanto, essa resolução 003 é um engodo, é uma falácia. Ela não serve não para dar mais transparência, ela serve para garantir a constitucionalidade da emenda de relator lá no STF. E se o STF está fazendo política, precisamos nós, infelizmente, aqui fazer também política em reação àquilo que o STF tem feito. E o nosso voto aqui precisa ser também político pelo não, porque ele não está, esse projeto de resolução, repito, ele não está dando mais transparência. Ele está apenas fazendo com que o orçamento, outrora secreto até a aprovação dessa resolução, torne-se um orçamento descaradamente para comprar votos de parlamentares, para as eleições às mesas diretoras e para a manutenção dos líderes partidários como tais nas suas bancadas.
Precisamos dizer as coisas como elas são. E é lamentável que uma sessão tão importante do Congresso Nacional esteja sendo realizada desta forma, remotamente, sonegando a deputados e senadores a efetiva participação num debate tão importante. O nosso voto, portanto, será não, pedindo também, para concluir, o voto favorável ao nosso destaque, o destaque do Novo, que pelo menos dará igualmente a distribuição desses recursos. O deputado Marcel concluiu. Senhores deputados... Não, desculpa, deputado Marcel, o senhor concluiu? Obrigado, presidente. Cortou na última frase. Tá, eu só disse que peço, então, o apoio dos deputados e senadores, todos, pelo menos a emenda do Novo, que vai distribuir, se aprovada, igualmente esses recursos das emendas de relator entre todos os deputados e senadores, porque nesse parlamento não pode ter deputado e senador de primeira linha, de segunda linha, de 10ª ou de 100ª linha. Muito obrigado, senhor presidente. Me agradeço o voto. O Antônio está vendo com bico. Presidente, o Marcel Van Hatten tá online, ele vai fazer orientação, tá? Perfeito. Como orienta o Partido Novo, deputado Marcel? Senhor presidente, a fala anterior da deputada Adriana Ventura foi muito feliz e muito gráfica, inclusive, quando disse que temos deputados que, infelizmente, hoje agem como boi no pasto. Esta é a emenda para que todos possam mostrar que não estão apenas mugindo. Pelo contrário, que deputado e senador têm igual valor, independentemente se for líder partidário, presidente da mesa. É uma emenda para garantir que os recursos das emendas de relator, que nós até hoje continuamos criticando, pelo menos sejam divididos igualitariamente entre todos os deputados e senadores e não sirvam para instrumentos de poder interno na Câmara dos Deputados ou no Senado da República. Portanto, pedimos a todos, pela independência de cada parlamentar, cada deputado e senador, voto sim a esse destaque, sim à emenda. E para concluir, deputado. Deputado Marcel concluiu. Eu queria apenas fazer o registro e parabenizando o senador Alessandro Vieira, que propôs, o Partido Novo que destacou, e todos aqueles que já estão se manifestando favoravelmente à emenda. Nós estamos bastante otimistas com a sua aprovação. Obrigado, presidente. Como orienta o MDB orienta não. MDB orienta o